Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um excelente dia para você. Lembre-se sempre de que Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Este é mais um vídeo da série Maná Diário da Igreja Batista Manaim. Quero te pedir que você seja um mensageiro da Palavra de Deus junto conosco, compartilhando esse vídeo com seus contatos, com seus familiares, com seus amigos. Curta, se inscreva no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim, ative lá o sininho para que você possa receber todos os nossos conteúdos. E se você tiver algum pedido de oração, deixe escrito nos comentários desse vídeo, porque os intercessores da nossa igreja estarão orando pelo seu pedido. E hoje nós vamos iniciar uma série que trata de 3 vídeos falando a respeito de Páscoa. Nós vamos meditar a respeito da Páscoa, vamos falar o que é a Páscoa, qual a sua origem, qual que é a sua importância para nós cristãos, para o povo judeu. No segundo vídeo nós vamos falar sobre a cruz do Rei Jesus, sobre a crucificação. E no terceiro e último vídeo sobre a ressurreição de Jesus. O termo Páscoa, ele se refere à festa em que os israelitas comemoraram a libertação do seu povo da escravidão do Egito. Todos sabem que após as 10 pragas, o faraó, contra sua vontade, libertou o povo judeu. Gostaria de ler com você, lá em Êxodo, nós vamos ler Êxodo 12, de 21 até 28, que diz assim a palavra do Senhor. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que tiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e nas ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto, para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Para os judeus, a Páscoa é comemorada no dia 14 do mês de Nissan. Aqui no nosso calendário refere-se mais ou menos ao final de março e início do mês de abril. E esse mês tornou-se o primeiro mês do calendário judaico. O texto bíblico que nós lemos hoje fala a respeito da Páscoa, que foi a festa instituída por Moisés por ordem do próprio Deus. A palavra Páscoa, Pessá, do hebraico, significa passar sobre. É derivado do verbo pessá, que significa saltar ou passar. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre os egípcios. E essa 10ª praga, você sabe, ela foi terrível. Ela resultou na morte de todos os primogênitos. Mas os israelitas nada sofreram. O Senhor fez diferença com o seu povo. E assim eles não sofreram nenhuma das pragas anteriores também. O juízo de Deus atingiu todos os egípcios e as casas dos israelitas que estavam marcadas aqui, como diz na palavra, nos seus umbrais com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, foram poupados e nada sofreram. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções muito específicas a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor Deus ordenou que os judeus sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho sem defeito e aspergisse o sangue desse cordeiro nos umbrais das suas portas, nos altos e nos batentes das portas das suas casas. Os judeus deveriam então comer toda a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. E aqui nós já podemos fazer grandes observações. Vamos falar a respeito dos pães asmos. Eles eram pães que deveriam ser sem fermento algum. E esses pães asmos, eles também deveriam ser consumidos como lembrança deveriam ser consumidos com pressa, como lembrança durante essa passagem do Êxodo. As ervas amargas eram ervas que estavam diretamente associadas ao sofrimento e aflição do povo nos tempos de escravidão.
O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, com sandálias nos pés e com cajado na mão, ou seja, prontos para fugir, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito e eles deveriam estar prontos, não havia tempo para perder ali. Quando o juízo de Deus atingiu o egípcio, todos morreram. Morreram todos os primogênitos dos homens e dos animais que não estavam com o sangue passado pelos seus umbrais. Esse fato significou ali a completa derrota de todos os deuses falsos do Egito, que nada puderam fazer pelos egípcios. Moisés, dessa forma, instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa é a festa judaica mais antiga. Os judeus eles deveriam celebrar a Páscoa seguindo todas as regras que foram determinadas lá no Pentateuco. Durante a celebração da Páscoa, o chefe de cada família explicava o seu significado a todos, inclusive as crianças. E até mesmo nos dias de hoje, essa tradição se mantém. Em todas as Páscoas, as famílias judaicas, elas se reúnem e compartilham desses mesmos ensinamentos, fazendo o que Deus ordenou aqui na palavra, passando de geração em geração a lembrança desse tempo. Sobre a Páscoa na época de Jesus, os evangelhos eles trazem vários registros que relatam ali para nós a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Jesus, ainda quando criança, era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a celebração da festa da Páscoa no templo. No Evangelho de João, por exemplo, nós encontramos pelo menos 4 referências falando da Páscoa. Naquela época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o sangue ele era aspergido pelo sacerdote no altar do templo. E a refeição de Páscoa, ela podia ser consumida em qualquer casa ou cidade. Os judeus eles sempre se reuniam em grupo, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos que se reuniam no cenáculo, formando ali uma reunião familiar. O significado da Páscoa para os cristãos, você já sabe, Jesus é a nossa Páscoa. O profeta Isaías, ele profetizou acerca do Messias, dizendo que como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. O próprio João Batista também falou e profetizou acerca de Jesus. Ele fez uma importante declaração. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele foi traído, foi preso, foi crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado de forma perfeita, definitiva, sem necessidade de qualquer tipo de complemento. E após aquele momento não haveria mais necessidade de sacrificar um cordeiro, de assá-lo, de comê-lo com ervas amargas, com pães asmos, pois Jesus, o próprio sacrifício, se fez completo. Ao invés da carne do cordeiro assado, das ervas amargas, dos pães asmos, o nosso Senhor Jesus ele instituiu a Santa Ceia, o pão e o vinho em memória dele. Quando nós comemos o pão, nós nos lembramos do seu corpo que foi partido por nós. E quando nós tomamos o cálice, nós nos lembramos do sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. A última Páscoa, ela deu lugar à primeira Santa Ceia do Senhor. Ou seja, a Páscoa passou a ser a Santa Ceia do Senhor. Jesus, ele fez a última Santa Ceia com os seus discípulos antes da sua crucificação. E a próxima será um banquete maravilhoso no céu quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, a Páscoa também aponta para o futuro, também aponta para a volta de Jesus, que nós sabemos que se aproxima cada dia mais e mais, os sinais estão todos aí. E agora eu quero te perguntar, e nós cristãos, devemos celebrar a Páscoa? Muitos têm essa dúvida. Quando o Verbo, Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a própria Páscoa tipificava. A Páscoa judaica, ela também apontava para o próprio Cristo. E Jesus Cristo hoje é a nossa realidade, ele é a nossa esperança, ele é a nossa vida. O autor do livro de Hebreus, ele diz que Cristo é a nossa Páscoa perfeita. O apóstolo Paulo também deixou registrado lá em 1 Coríntios que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Dessa forma, nós cristãos, nós não celebramos a Páscoa apenas uma vez por ano, entre os meses de março e abril, esse feriado é móvel, mas nós sempre celebramos
a ressurreição de Jesus e nós nos reunimos para celebrar a Santa Ceia do Senhor durante o ano todo, em memória ao seu sacrifício no Calvário, ao seu sacrifício, a sua crucificação e a sua ressurreição. Para nós cristãos é um momento de grande alegria, é um momento em que a nossa esperança é renovada. Lá no Gólgota, o sangue de Jesus ele foi derramado e naquele momento a justiça de Deus foi proclamada, impedindo que o seu povo, que somos nós, recebesse uma condenação eterna. Para nós, a Páscoa significa que pelos méritos de Jesus Cristo na cruz, somente por Ele e para Ele, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas. Pois o sangue de Jesus nos nossos umbrais já atestou que nós fomos justificados por Ele. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus e nós estamos salvos da condenação eterna. Para nós, cristãos, a Páscoa é Jesus Cristo. Mas aí como é que ficam o coelho, os ovos de chocolate, as tradições pascais? Esses símbolos eles foram incorporados aí durante o decorrer dos anos, posteriormente à Páscoa. Muitos defendem que o ovo ele simboliza uma nova vida, que o coelho ele simboliza uma fertilidade. Quanto ao chocolate, talvez a melhor explicação que a gente possa encontrar é que associado junto com os outros dois elementos, ele pode ser muito rentável para o comércio. Não há nada bíblico em relação a isso. Seja qual for a justificativa, esses elementos eles não possuem qualquer ligação com a Páscoa judaica, com a Páscoa cristã, com a Santa Ceia do Senhor. Então, nós devemos sempre agir com muita sabedoria e prudência, dando em primeiro lugar a grande verdade, crendo que Jesus Cristo foi aquele que ressuscitou por nós na Páscoa. Essa época, acima de tudo, é uma excelente data em que muitas famílias estão reunidas à mesa. É um momento muito importante para compartilhar ali o verdadeiro significado da Páscoa, desde a sua origem lá na libertação do Egito, mas apontando para Cristo como Cordeiro de Deus, até a sua morte ali no Calvário, onde as nossas correntes foram quebradas e a salvação ali nos foi dada. É necessário que a gente seja confortado na promessa de que o verdadeiro significado da Páscoa será completamente cumprido com o novo céu e com a nova terra. Nós que somos o povo escolhido de Deus estaremos totalmente livres de todo o pecado, de todas as agruras desse mundo cruel. E a nossa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada e será plena. Lá no livro de Apocalipse, no verso 3, no capítulo 3, no verso 21, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Que promessa gloriosa! Que acima de tudo, nessa Páscoa, nós possamos sempre nos lembrar que Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Quando você crê em Jesus Cristo e no real significado da sua morte e ressurreição, Ele opera um milagre extraordinário na sua vida. E a palavra nos diz que quando nós cremos na palavra da verdade, no Evangelho que nos salvou, no Senhor Jesus que morreu, mas que ressuscitou, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o presente de Deus para nós. A mensagem de Jesus ela é muito importante. Não é o que você faz, mas é o que eu faço. Jesus tomou a iniciativa. Ele se entregou por você. Ele ressuscitou e Ele promete de que Ele vai voltar para nos buscar. Dessa forma, então, você pode alegremente declarar que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus ele vai de um coração a outro, sempre perguntando: eu posso entrar? De vez em quando ele é bem-vindo. Alguém abre a porta, alguém convida Jesus para entrar no seu coração. Alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Ele abre também um espaço para nós no seu lar celestial para toda a eternidade. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Quero te convidar para orar nesse momento. Feche seus olhos se você puder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz.
Pai, essa é uma época, Senhor, em que tantas vezes, Senhor, nós olhamos, nós refletimos para o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz, todo o sofrimento, Senhor, que foi passado ali pelo Senhor Jesus. E nesse dia, nessa manhã, Senhor, eu quero ser grata ao Senhor por isso, porque pela salvação em Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós temos vida e temos vida em abundância. Nós temos a salvação. Pai, que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa alcançar, Senhor, o coração aflito, o coração ferido, que o Senhor possa alcançar, Senhor, aqueles que estão sofrendo, Senhor. E como nós falamos aqui, o Senhor Jesus, Ele bate na porta, Ele deseja entrar, que nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor, muitos corações possam estar, Senhor, com as portas abertas para receber a nova vida plena em Cristo Jesus. E nós aqui, Senhor, aguardamos, Pai, ansiosos, Pai, pelo dia em que nos encontraremos contigo. E estaremos, Senhor, contigo para sempre. Eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.